Oi, gente. Então, essas é a resolução das atividades do segundo ano. E vai aparecer aí na tela as questões. Eu vou ler e logo após nós partimos para a atividade. E é claro, né? Tentem resolver a atividade e depois vocês olham a resolução. As células da bactéria Escherichia coli têm formato cilíndrico, com 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros de diâmetro. O diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Dividindo-se o diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro de uma célula de Escherichia coli, obtém-se como resultado A 200, B 135, C 140, D 125. Então, eu vou colocar como D1 como sendo o diâmetro do fio de cabelo, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros. E D2 como sendo o diâmetro da célula da bactéria, que é 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros. E o exercício, basicamente, ele pede que nós dividimos essas duas medidas. Então vai ser D1 sobre D2. Isso vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros sobre 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Unidades iguais se cancelam. E eu vou separar aqui em diferentes frações. Eu vou colocar 1 sobre 8 vezes 10 elevado a menos 4 sobre 10 elevado a menos 7. Bem, potências de bases iguais, nós sabemos, né, que nós podemos simplesmente conservar a base e o expoente será o resultado do numerador menos o expoente do denominador, que isso vai ser menos 7. Colocando aqui embaixo, isso aqui vai ser 1 sobre 8 vezes 10 elevado a menos 4 mais 7. Isso vai ser 1 sobre 8 vezes 10 elevado a 3. Então, 10 elevado a 3, isso resulta em 1000 sobre 8. E se você for dividir, você vai achar o resultado 125, que é exatamente a letra D. Próxima questão. Então, gente, a segunda questão, ela fala o seguinte. Então, gente, a questão fala o seguinte. A soma do resultado de dois números distintos, em que um deles seja o dobro do maior aumentado com o triplo do menor, que resulta em 28, e o maior deles aumentado com o quíntuplo do menor, dá 7. Estamos falando do número 15, menos 2, 17 ou menos 15. Se você for perceber, a questão fala que necessariamente eles são distintos. Então, eu vou tratar como um número sendo o número A e outro número sendo o número B. E que, em alguns momentos, ele trata como um sendo maior do que outro. Então, eu vou chamar de A sendo maior do que B. A ordem não importa tanto, viu? O importante é que você escolha um para ser maior do que o outro. A questão fala em que um deles seja o dobro do maior. No caso, o maior aqui é o A. Então fala exatamente para ser duas vezes o A, que vai ser o dobro. Aumentado com o triplo do menor. O menor é B. Então você tem que somar 3 vezes o menor número, que é o B. E isso vai resultar em 28. E logo na parte seguinte do texto,
fala que o maior deles, que é o A, aumentado com o triplo, o maior deles, que é o A, aumentado com o quíntuplo do menor. Então, vai ser A mais 5 vezes o B, porque o maior deles aumentado com o quíntuplo do menor. O menor é o B, então vai ser o maior mais 5 vezes o menor. E isso resulta em 7, como falam na questão. Agora, se vocês perceberem, nós temos um sisteminha aqui para resolver. E um sistema de duas variáveis, como nós temos duas equações, então nós vamos conseguir um resultado para cada valor. Um resultado para A e um resultado para B. Então, se vocês perceberem, nós podemos simplesmente multiplicar a equação de baixo por menos 2. Isso vai produzir um novo sistema para a gente. E por que eu fiz isso, né? Se for multiplicar por menos 2, aí vai resultar em o A vai resultar em menos 2A e o B vai resultar em menos 10B. E o 7 multiplicado por menos 2 resulta em menos 14. Se nós formos somar agora as duas equações, 2A vai cancelar com menos 2A, e nós vamos ter 3B menos 10B. Isso vai ser igual a 28 menos 14, que isso é igual a 14. Agora, 3B menos 10B, isso é menos 7B. Menos 7B é igual a 14. Agora, se você for dividir menos 7 dos dois lados, isso vai resultar em menos 2. Então, era para fazer um quadrado, mas isso vai resultar em B, que B é igual a menos 2. Espera, mas se B é igual a menos 2, nós podemos substituir B em uma das equações que nós tínhamos aqui anteriormente. Então, vou pegar A mais 5B é igual a 7. Mais B é igual a menos 2. Então, A mais 5 vezes menos 2 é igual a 7. A mais menos 10 é igual a 7. E o 10, de certa forma, ele vai para o outro lado somando. Então, isso resulta que A é igual a 17. Espera, nós chegamos que A é igual a 17 e B é igual a menos 2. Só que a questão pede a soma do resultado de dois números distintos. Então, a questão ela pede que nós achemos a soma de A mais B. A, nós sabemos que é 17. B, nós sabemos que é menos 2. Isso vai resultar em 15, que é exatamente a letra A. Então, próxima questão. A questão 3. Sabendo que os pontos 2, menos 3 e menos 1, 6 pertencem ao gráfico da função f de r em r, definida por f de x igual a ax mais b, a diferença entre o valor b e o valor de a é a3, b6, c0, d menos 3. Bem, nesse momento eu quero que vocês percebam que a questão nos deu dois pontos que pertencem à função, que é o ponto 2 menos 3 e o ponto menos 1 e 6. E lembrem-se que, dados dois pontos em um plano cartesiano, nós conseguimos produzir uma reta. Então, nesse caso, nós podemos
substituir um sistema linear de forma que, se você for olhar a função que define uma reta, ela vai ser ax mais b, como aparece na questão dada. E basta que nós substituímos os valores de x, das coordenadas de x de cada ponto, na função dada. No caso, o x dessa... Eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, para que eu diferencie aqui no vídeo. Então, a coordenada x de A é 2, né? Então, vai ficar 2A, a coordenada x, né? A coordenada y, no caso, é o f de x. No caso, vai ficar 2A mais B, que eu não sei, o B eu quero descobrir. E isso é igual a menos 3, que é a coordenada y, que é o f de x. E as coordenadas de B são menos 1, então vai ser menos 1A mais B, que eu não sei quem é B. O B eu quero descobrir. E isso vai resultar em 6, que é o y ou f de x. Bem, nesse caso nós temos novamente nós temos um sistema linear com duas variáveis e duas equações. Então nós conseguimos achar os valores para A e B. Nesse caso eu vou multiplicar a segunda equação por 2. Isso vai ficar 2A em cima, a equação de cima vai ficar 2A mais B é igual a menos 3. E a equação de baixo vai ficar menos 2A mais B. Ou, quer dizer, menos 2A mais 2B. Eita! Disfarça aí, viu, gente? Mais 2B. Isso é igual a 6 vezes 12. Quer dizer, 6 vezes 2, que é 12. No caso, esse 2A aqui vai cancelar com esse 2A. Isso significa que, como nós estamos somando, né, as equações, isso vai dar B mais 2B. Isso é igual a 12 menos 3 é 9. Isso implica para a gente que 3B é igual a 9. Se for dividir por 3 ambos os lados da igualdade, nós temos que B é igual a 3. Pera, mas se B é igual a 3, eu posso substituir ele na segunda equação, que é mais fácil de resolver. Então, menos 1A mais B é igual a 6. Nós sabemos já que o B é igual a 3, então vai ficar menos A mais 3 é igual a 6. O A, quer dizer, o 3, ele de certa forma vai passar para o outro lado negativo. Menos A é igual a 3, multiplicando por menos 1 ambos os lados da igualdade, nós vamos ter que A é igual a menos 3. Mas notem que a questão pedia a diferença entre o valor de B e o valor de A. Então, é B, a questão quer B menos A. B nós sabemos que é 3. E o A nós sabemos que é menos 3. Então, vai ser 3 menos menos 3. Isso vai ser 3 mais 3, que negativo com negativo fica positivo. Isso vai dar 6, que é a letra B.
Próxima questão. Então, gente, a questão 4, conforme mostrei na tela, ela diz: sejam as funções f de x igual a 3x mais 2m e g de x igual a menos 2x mais 1, o valor de m sabendo que f de 0 menos g de 1 é igual a 3, é igual a A4, B3, C2, D1. Eu vou copiar as funções que foram dadas na questão, que é f de x é igual a 3x mais 2m e g de x é igual a menos 2x mais 1. E foi dado também que f de 0 menos g de 1 é igual a 3. A questão pede que nós encontremos o valor de m, né? Só que ela deu essa expressão aqui pra gente, f de 0 menos g de 1 que é igual a 3. Nesse momento, vamos copiar essa expressão aqui. Vamos copiar ela aqui embaixo. F de 0 menos g de 1 é igual a 3. Vamos, de certa forma, abrir essa expressão. F de 0 quer dizer, é o valor de f de x quando o x ele é igual a 0. Então, vai ser 3 vezes 0 mais 2m. 2m eu não sei quem é, no momento nós queremos descobrir. Colocar entre parênteses aqui, para ficar mais claro. E f de 0 menos g de 1. Menos g de 1. G de 1 é quem? É o valor de g de x quando x é igual a 1. Então, vai ser menos 2 vezes 1 mais 1. E isso é igual a 3. Agora, se vocês forem notar aqui, essa equação toda, ela tem uma única variável que é o m. Então, nós podemos isolar o m e achar o valor dele. Nesse caso, isso significa que 3 vezes 0 vai dar 0, mais 2m, menos esse sinal de menos aqui vai tornar todos os valores dentro do parênteses negativos. Se for positivo, né? Se for negativo, vai ficar positivo. Então, menos vezes menos com menos aqui vai dar mais 2 vezes 1 vai dar mais 2. Então, vai dar 2m mais 2, menos com mais vai dar menos. Então, vai ser mais 2 menos 1. Isso tudo igual a 3. Então, isolando o m, né? Isso vai resultar que 2m é igual a... O 3 fica do outro lado da igualdade, né? Fica 3 menos 2 mais 1. Isso significa que 2m é igual a 3 menos 2 dá 1. 1 mais 1 dá 2. Então, 2m é igual a 2. E, se você for dividir ambos os lados da igualdade por 2, você vai encontrar que m é igual a 1. E é a letra D. Então, próxima questão.
Então, gente, a questão 5, conforme mostra aí na tela, uma pessoa obesa, pesando num certo momento 156 quilos, recolhe-se a um spa onde se anunciam perdas de peso de até 2,5 quilos por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra. Nessas condições, encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo P que essa pessoa poderá atingir após 9 semanas. Então, gente, eu já desenhei o nosso plano cartesiano aqui, que a gente vai utilizar para esboçar essa função aqui. E eu quero que vocês notem que aqui no plano cartesiano, ele é dado em semanas e quilos, que é o peso da pessoa conforme a semana vai se passando. Da primeira vez que ele chegar no spa, ele está com 156 quilos. E necessariamente o x é igual a zero, porque é o momento inicial em que ele chegou no spa. Ou seja, aqui no gráfico, aqui no eixo x, né, em que é expresso por quilos, né, é dado por quilos, você vai ter que o peso dele é igual a 156 quilos. E vai ser exatamente, e a função vai se dar exatamente nesse ponto, porque ele passou 0 semanas no spa. E ele entrou com um peso total de 156 quilos. E notem que nós já tínhamos calculado antes o momento em que ele ficou 9 semanas no spa. Ou seja, durante essas 9 semanas, ele perdeu o peso até ficar com 133,5 quilos. Ou seja, eu vou expressar aqui, né, no gráfico, esse tempo sendo o tempo de 0 a 9 semanas, e eu vou talvez um pouquinho fora de escala, né? Mas eu vou colocar aqui, mais ou menos aqui, o peso da pessoa como ela tendo 133,5 quilos. Ou seja, o ponto no gráfico vai ser mais ou menos este daqui, que é o ponto 9, P de 9. E notem que, como nós temos dois pontos, nós podemos traçar a reta que expressa essa função, né? Então, vou pegar uma régua aqui agora e traçar a reta que expressa essa função. Então, eu quero que vocês percebam que o gráfico, ele não existe gráfico quando o valor de x é menor do que zero. Por quê? Porque nós devemos contar a partir do momento em que a pessoa entra no spa, ou seja, a partir de 0 semanas para frente. Então, e necessariamente, né, a pessoa ela vai perdendo peso até chegar a um peso limite aqui, só que, né, claro que ela não vai chegar a 0 quilos, né? Então, galera, essencialmente é isso, né? Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários.